África. Um continente imenso, onde a natureza e a história caminham lado a lado. Uma terra de extremos, com desertos que parecem não ter fim. Savanas douradas, repletas de vida selvagem, florestas tropicais densas e misteriosas, rios grandiosos e montanhas que tocam o céu. Aqui nasceram civilizações antigas que deixaram marcas profundas, como as pirâmides do Egito, os templos da Núbia e as ruínas de Cartago. É também o berço de diversos povos, com culturas vibrantes, línguas únicas, ritmos envolventes e tradições que atravessam os séculos. A África abriga alguns dos animais mais icônicos do planeta, vive à força dos vulcões, guarda ilhas de biodiversidade surpreendente e revela sabores e cores em sua culinária riquíssima. De suas cidades fervilhantes até os pequenos vilarejos, cada canto tem uma história para contar. Neste vídeo, vamos percorrer esse continente fascinante, revelando suas paisagens, sua riqueza cultural e seus fenômenos mais extraordinários. Prepare-se para se surpreender com a beleza, a diversidade e a alma profunda da África. Número 1. Dados geográficos. A África é um continente imenso, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior do mundo, atrás apenas da Ásia e das Américas. Também é o segundo mais populoso do planeta, com cerca de 900 milhões de habitantes espalhados por 54 países. A Argélia é seu maior país em área, enquanto o menor é Seychelles, um arquipélago com 115 ilhas no Oceano Índico. De Dakar, no Senegal, até a Somália, no extremo leste, a África se estende por cerca de 7.400 quilômetros. E do norte da Tunísia até o Cabo das Agulhas, na África do Sul, são quase 8.000 quilômetros de extensão. Cercada pelos oceanos Atlântico e Índico e pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, a África tem um litoral relativamente regular, com poucas baías ou penínsulas, o que dificulta a instalação de grandes portos. Número 2. Civilizações antigas. Ao falar da história antiga da África, é impossível não começar pelo Egito, uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da antiguidade. Localizado no nordeste do continente, às margens do rio Nilo, o Egito floresceu por milênios com uma cultura rica, uma escrita própria, os hieróglifos e realizações impressionantes na arquitetura, como as pirâmides e os templos monumentais. Os egípcios desenvolveram sistemas avançados de irrigação, medicina, astronomia e administração, influenciando civilizações vizinhas e posteriores. Ao sul do Egito, floresceu a civilização da Núbia, também conhecida como Reino de Kush. Situada na região que hoje corresponde ao Sudão, a Núbia teve uma relação próxima, às vezes pacífica, outras vezes conflituosa, com os egípcios. Os núbios também construíram pirâmides e adotaram elementos da cultura egípcia, mas desenvolveram uma identidade própria. Em determinados períodos, chegaram inclusive a governar o Egito, formando a chamada 25ª dinastia, conhecida como Dinastia dos Faraós Negros. Na região do atual norte da África, destaca-se Cartago, uma poderosa cidade-estado fundada por fenícios, por volta do século IX a.C., onde hoje fica a Tunísia. Cartago tornou-se uma potência comercial e marítima no Mediterrâneo, rivalizando diretamente com Roma. Seu general mais famoso, Aníbal, ficou conhecido por ter atravessado os Alpes com elefantes durante as guerras púnicas. Apesar de sua destruição final pelos romanos em 146 a.C., Cartago deixou um legado cultural e histórico que ainda impressiona estudiosos. Essas civilizações mostram que a história africana é muito mais rica e complexa do que muitas vezes é retratada. Elas foram protagonistas de eventos grandiosos, construíram impérios poderosos e influenciaram profundamente o mundo antigo. Número 3. Vida selvagem na África. A vida selvagem africana é uma das mais impressionantes do planeta, e grande parte dessa diversidade se concentra nas vastas savanas do continente. Esses ecossistemas abertos, dominados por gramíneas e poucas árvores, são o cenário clássico de documentários sobre natureza. E não é por acaso.
É aqui que vivem alguns dos animais mais icônicos do mundo, como leões, elefantes, girafas, zebras, rinocerontes e búfalos, conhecidos como os Big Five. Além desses gigantes, a savana abriga uma enorme variedade de antílopes, hienas, leopardos, guepardos e aves exóticas. Outro morador notório dos rios e lagoas africanas é o crocodilo do Nilo, o maior réptil da África e um dos predadores mais antigos do planeta. Número 4. Norte da África. O norte da África abriga uma das regiões mais históricas e culturalmente ricas do continente, o Maghreb. Esse termo, que em árabe significa o lugar onde o sol se põe, se refere aos países localizados na porção noroeste da África, principalmente Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e, em alguns contextos, a Mauritânia. Historicamente, o Maghreb foi uma ponte entre a África e a Europa, graças à sua posição geográfica estratégica às margens do Mar Mediterrâneo e próximo ao sul da Europa. A região foi influenciada por diversas civilizações, como os fenícios, romanos, bizantinos, árabes e berberes, povo indígena que habita o norte da África há milênios. Durante a expansão islâmica, a cultura árabe islâmica se tornou predominante, mas a presença berbere permaneceu forte, especialmente nas zonas montanhosas e rurais. Até hoje, essa mistura é visível na língua, na música, na arquitetura e nas tradições locais. As Medinas, mercados antigos e cidades históricas como Fez, Marrakech, Argel e Tunis são exemplos vivos dessa herança. O clima do Maghreb é predominantemente árido e semiárido, com paisagens marcadas pelo deserto do Saara, mas também com áreas montanhosas como o Atlas e zonas costeiras mais amenas. A economia da região é bastante diversificada, com destaque para a produção de petróleo e gás natural, especialmente na Argélia e na Líbia, além do turismo, que atrai visitantes do mundo todo. Número 5. África, uma terra de rios e cachoeiras. A África é muitas vezes lembrada por suas savanas e desertos, mas também é uma terra de rios grandiosos e cachoeiras impressionantes. O continente abriga algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo, que desempenham um papel essencial na vida de milhões de pessoas e na manutenção dos ecossistemas locais. O maior e mais famoso rio africano é o Nilo, com mais de 6.000 quilômetros de extensão. Ele nasce na região dos Grandes Lagos, no centro-leste da África, e cruza vários países até desaguar no Mar Mediterrâneo, no Egito. O Nilo foi o berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, e até hoje é vital para a agricultura, o transporte e o abastecimento de água. Outro gigante é o Rio Congo, o segundo maior do continente em extensão e o primeiro em volume de água. Ele corta a floresta equatorial do centro da África e é uma das principais vias de transporte em regiões onde estradas quase não existem. Já no oeste africano, destaca-se o rio Níger, que percorre países como Guiné, Mali e Nigéria, sendo essencial para a pesca e o cultivo agrícola. Além dos rios, a África também abriga cachoeiras espetaculares. A mais impressionante é, sem dúvida, as Cataratas Vitória, na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Conhecida localmente como o fumo que troveja, essa queda d'água do rio Zambeze tem mais de 100 metros de altura e chega a formar um arco-íris permanente nos dias ensolarados. Número 6. Desertos. A África é marcada por paisagens extremas, e entre elas, os desertos se destacam como símbolos de resistência e adaptação. O mais famoso é o deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, cobrindo boa parte do norte do continente. Com suas dunas imensas, planícies áridas e temperaturas que ultrapassam os menos 50 graus durante o dia, o Saara pode parecer inóspito, mas há vida ali. Povos como os tuaregues se adaptaram ao ambiente, vivendo da criação de animais e do comércio em caravanas que cruzam o deserto há séculos. Logo ao sul do Saara, encontra-se o Sahel, uma faixa de transição entre o deserto e as savanas tropicais. O Sahel sofre com a desertificação, mas ainda abriga populações que dependem da agricultura e do pastoreio. As chuvas são escassas e irregulares,
exigindo técnicas tradicionais de manejo da terra para garantir a sobrevivência. No sul do continente, o deserto do Kalahari se estende por países como Botsuana, Namíbia e África do Sul. Embora seja chamado de deserto, ele recebe mais chuva do que o Saara e abriga uma fauna variada, incluindo leões, antílopes e suricatos. É também o lar dos bosquímanos, ou povos San, conhecidos por seu profundo conhecimento das plantas, da caça e da vida em ambientes hostis. Mais a oeste, na costa da Namíbia, encontra-se o deserto do Namibe, um dos mais antigos do mundo. Suas dunas vermelhas chegam a 300 metros de altura, e a vida por lá depende de névoas vindas do oceano. Animais como o oryx e pequenos insetos desenvolveram estratégias incríveis para sobreviver com pouquíssima água. Número 7. Religião na África. A religião na África é profundamente diversa e exerce um papel central na vida de seus povos. O continente é o berço de várias tradições religiosas, sendo o lugar de origem de algumas das maiores religiões do mundo, como o cristianismo e o islamismo. No entanto, além dessas religiões universais, a África também abriga uma rica tapeçaria de crenças tradicionais que variam entre as diversas etnias e regiões. O cristianismo tem uma presença significativa, especialmente no subcontinente africano. Introduzido durante a colonização, mas com raízes que remontam aos primeiros séculos da era cristã, o cristianismo hoje é a religião predominante em muitas regiões da África Central, Oriental e do Sul. Igrejas locais desempenham um papel importante nas comunidades, e o cristianismo na África é frequentemente praticado com rituais coloridos e música. O islamismo, por sua vez, tem uma longa história na África, com sua chegada sendo registrada desde o século VII, logo após a sua fundação na Península Arábica. Hoje, é a religião dominante no norte do continente e em várias partes da África Ocidental. O Islã é praticado por uma grande parte da população, com mesquitas e celebrações como o Ramadã desempenhando um papel importante na vida cotidiana. Além dessas duas grandes religiões, a África é rica em crenças tradicionais africanas. Embora as práticas variem amplamente entre as várias etnias, muitas dessas crenças compartilham uma visão de mundo que valoriza a conexão com os ancestrais, a natureza e os espíritos. Em diversas comunidades, os rituais de iniciação, curas espirituais e celebrações sazonais estão profundamente ligados ao cotidiano e à preservação da identidade cultural. Número 8. Ilhas Africanas. As ilhas africanas, espalhadas pelos oceanos Índico e Atlântico, são verdadeiros paraísos. Cada uma delas tem uma história única, tanto em termos de formação geológica quanto em relação à fauna e flora que abrigam. Madagascar, a maior ilha do continente africano, é famosa por sua fauna e flora únicas, que evoluíram de maneira isolada por milhões de anos. Formada por placas tectônicas que se separaram de outros continentes, a ilha abriga espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta, como os lêmures, camaleões e a árvore baobá. Já Seychelles, um arquipélago no Oceano Índico, é famoso por suas praias paradisíacas e sua rica biodiversidade marinha. Originado por atividade vulcânica, o arquipélago oferece uma mistura única de flora e fauna, incluindo a icônica tartaruga gigante das Seychelles. Comores, localizado entre Madagascar e Moçambique, é outro arquipélago que se destaca pela sua rica biodiversidade. Com ilhas de origem vulcânica, as Comores abrigam espécies raras, como aves marinhas e plantas tropicais, além de serem um local importante para a biodiversidade marinha. Outra importante ilha africana é Cabo Verde, localizada no Oceano Atlântico. Esta ilha é formada por um conjunto de ilhas vulcânicas que, apesar de uma biodiversidade mais modesta comparada a outras, tem uma flora e fauna adaptadas ao clima semiárido da região. Número 9. Regiões de florestas tropicais. As florestas tropicais da África são fundamentais para o equilíbrio ambiental do planeta, abrigando uma biodiversidade impressionante e desempenhando um papel crucial na regulação do clima global.
As duas maiores e mais notáveis florestas tropicais africanas são a Floresta do Congo e as florestas da África Ocidental. Ambas são ecossistemas ricos, mas com características e desafios próprios. A Floresta do Congo, localizada no centro da África, é a segunda maior floresta tropical do mundo, perdendo apenas para a Amazônia. Ela cobre uma vasta área que se estende por países como República Democrática do Congo, Gabão e Camarões. Essa floresta é uma das mais biodiversas do planeta, abrigando milhares de espécies de plantas, animais e insetos. Entre os animais mais emblemáticos estão os gorilas da montanha, os chimpanzés e uma infinidade de aves, répteis e mamíferos. A vegetação é densa, com árvores gigantescas como os ipês e os mogno, que criam um ambiente úmido e sombreado, ideal para a vida selvagem. A Floresta do Congo também tem um papel vital na absorção de carbono, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Já as florestas da África Ocidental, embora menores em extensão, também são ricas em biodiversidade. Elas se estendem por países como Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Libéria. Estas florestas são conhecidas por sua vegetação exuberante, com uma grande variedade de árvores tropicais, como o mogno africano e a árvore de cola, além de espécies de plantas medicinais utilizadas pelas populações locais. A fauna é igualmente diversa, com espécies como o elefante africano, os babuínos e várias espécies de antílopes, além de aves como o abutre de cabeça preta. Número 10. Vale do Rift e seu sistema de vulcões. A África é um continente de grande atividade geológica, e algumas de suas regiões mais fascinantes são as áreas vulcânicas ativas, onde a dinâmica da Terra é visível de maneira impressionante. O Vale do Rift, uma enorme falha geológica que se estende por toda a África Oriental, é o epicentro dessa atividade, abrigando vários vulcões ativos que são tanto uma maravilha natural quanto um desafio para as populações locais. E entre os gigantes do Vale do Rift está o Kilimanjaro, na Tanzânia. Com quase 6.000 metros de altura, é o ponto mais alto da África. Embora seja considerado um vulcão dormente, ele continua a impressionar não apenas pelo tamanho, mas também pela presença de geleiras em seu cume, um contraste marcante em pleno continente africano. Já o Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo, é um dos vulcões mais ativos do mundo, conhecido pela grandeza de sua caldeira e pela lava líquida que frequentemente transborda de seu cráter. O vulcão é famoso por seu lago de lava persistente, um dos poucos existentes no planeta, o que o torna um fenômeno geológico fascinante, mas também perigoso. Outro vulcão marcante é o Ol-Doinyo Lengai, na Tanzânia. Ele é o único vulcão ativo que emite lava carbonatada, um tipo raro de lava que é muito mais fluida do que a lava basáltica comum. Esse vulcão, localizado próximo ao Lago Natron, é considerado sagrado pelas comunidades Maasai, que o veem como uma montanha de grande significado espiritual. Número 11. Recursos minerais. A África é um continente rico em recursos minerais, que desempenham um papel fundamental na economia global. Sua geologia complexa esconde depósitos abundantes de metais preciosos, pedras preciosas e recursos energéticos. A África do Sul e Gana, por exemplo, são dois dos maiores produtores de ouro do continente. A África do Sul, em particular, é famosa por suas minas de ouro, localizadas principalmente em torno de Joanesburgo, que já foram as mais produtivas do mundo. Gana, por sua vez, tem se destacado como um dos maiores produtores de ouro da África Ocidental, e suas minas são uma das principais fontes de renda para o país. Já quando se fala em diamantes, Botsuana e a República Centro-Africana são dois países que têm grandes depósitos dessas pedras preciosas. Botsuana é um dos maiores produtores de diamantes do mundo, com minas como a Jwaneng, considerada a mais rica em termos de valor de produção. E na República Centro-Africana, embora a produção seja menor em comparação, os diamantes também desempenham um papel significativo na economia, embora a extração e o comércio desses minerais frequentemente envolvam questões de conflitos e governança. O petróleo é outro recurso vital para a economia de países africanos, com destaque para a Nigéria e Angola.
A Nigéria, maior produtora de petróleo da África, tem grandes reservas no delta do Níger e é uma das principais exportadoras de petróleo do mundo. Angola, outro gigante do petróleo africano, possui vastos campos de petróleo ao largo da sua costa atlântica, que são responsáveis pela maior parte das exportações do país. Número 12. Parques nacionais. A África abriga alguns dos parques nacionais mais icônicos e preservados do mundo, verdadeiros refúgios da vida selvagem e da biodiversidade do continente. E entre os mais famosos está o Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, conhecido por suas planícies intermináveis e pelas grandes migrações de gnus, zebras e antílopes, acompanhadas por predadores como leões e hienas. Ele é um dos locais mais impressionantes para observar a vida selvagem em seu estado natural. Outro destaque é o Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Com mais de 19 mil quilômetros quadrados, é um dos maiores do continente e abriga os famosos Big Five. Sua estrutura é bem desenvolvida para o turismo, com estradas, hospedagens e centros de visitantes. Na África Central, o Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, protege os raríssimos gorilas das montanhas. O local ganhou fama mundial com os estudos da primatóloga Dian Fossey e atrai turistas que desejam ver esses animais de perto, em meio a florestas e terrenos vulcânicos. O delta do Okavango, em Botsuana, é outro exemplo notável. Embora não seja um parque nacional tradicional, é uma área de conservação única, onde o deserto se encontra com águas cristalinas, criando um habitat rico em elefantes, hipopótamos e aves exóticas. Número 13. Música, dança e arte. A música, a dança e a arte são expressões fundamentais da alma africana. Estão presentes no cotidiano, nos rituais, nas celebrações e até nos momentos de luto. Na África, a arte não é apenas uma forma de embelezar, mas uma maneira de comunicar, educar e preservar histórias e tradições ancestrais. Ritmos percussivos, como os do djembe na África Ocidental, criam batidas que ecoam por aldeias inteiras, chamando as pessoas para dançar e se conectar com os ancestrais. Em muitas culturas africanas, a música é uma linguagem espiritual. Ela acompanha cerimônias, casamentos, iniciações e colheitas. Cada ritmo tem um significado. Cada dança conta uma história. Na Etiópia, os cantos litúrgicos da Igreja Ortodoxa têm raízes milenares. Já em Angola, a energia do semba, precursor do samba, atravessa gerações. No Senegal, a kora, uma harpa africana de 21 cordas, embala contos dos griots, os contadores de histórias que mantêm viva a memória dos povos. As artes visuais também são profundamente simbólicas. Máscaras esculpidas à mão, tecidos tingidos com técnicas ancestrais, pinturas rupestres no Saara e esculturas em bronze do antigo reino de Benin revelam a riqueza de uma herança artística que moldou culturas inteiras e influenciou o mundo. Número 14. Maravilhas naturais. Quando se fala nas paisagens naturais mais impressionantes do planeta, é impossível não olhar para a África com admiração. O continente abriga cenários que parecem de outro mundo, verdadeiras esculturas da natureza esculpidas ao longo de milhões de anos. E entre essas maravilhas está a extraordinária cratera de Ngorongoro, localizada no norte da Tanzânia. Essa cratera é, na verdade, o que restou de um antigo vulcão gigante que colapsou há milhões de anos. Com aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro e bordas que se erguem a mais de 600 metros de altura, ela forma uma caldeira natural fechada, como um imenso jardim secreto onde a vida floresce em abundância. É uma das maiores concentrações de fauna da África em um único local, cercada por paisagens que parecem pintadas à mão. Mais ao sul, em pleno deserto do Namibe, encontra-se outro espetáculo natural, o Sossusvlei, uma das regiões mais fotografadas do mundo. Suas dunas gigantes, que podem atingir até 300 metros de altura, ganham tonalidades alaranjadas e avermelhadas nos primeiros e últimos raios do dia, criando um efeito visual hipnotizante.
Entre essas dunas, pequenas salinas e árvores secas desenham um cenário quase surreal. Número 15. África Oriental. A África Oriental é uma das regiões mais fascinantes e diversificadas do continente, composta por 17 países, cada um com suas próprias características e riquezas naturais. A região também abriga uma impressionante diversidade de vida selvagem, incluindo espécies endêmicas, como o nil de cauda branca, encontrado nas terras altas da Etiópia, e o babuíno de peito vermelho, um primata que vive em grandes grupos que podem chegar a centenas de indivíduos. No norte do Quênia, a gacela de Grant, uma das maiores espécies de antílopes da região, é mais um exemplo da fauna extraordinária presente nesta parte do continente. Além das paisagens deslumbrantes e da vida selvagem abundante, a África Oriental é também um centro de profundo patrimônio cultural e histórico. Um dos exemplos mais marcantes é o sítio arqueológico de Lalibela, na Etiópia. Esse complexo de igrejas escavadas diretamente na rocha foi construído no século XII, com a intenção de criar uma nova Jerusalém na África, por iniciativa do rei Lalibela, que desejava fortalecer a fé cristã na região. Até hoje, as igrejas de Lalibela atraem milhares de peregrinos de todo o mundo, mantendo viva a espiritualidade e a história dessa terra única. Número 16. Cidades e megalópolis. Em meio às paisagens selvagens e tradições milenares da África, emergem grandes centros urbanos que moldam o presente e o futuro do continente. 3 cidades se destacam por sua grandiosidade, influência e diversidade: Cairo, Lagos e Joanesburgo. O Cairo, capital do Egito, é uma metrópole que parece flutuar entre o passado e o presente. Com mais de 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, é uma das cidades mais populosas do mundo árabe. Suas ruas misturam o caos do trânsito com o som das mesquitas e o comércio vibrante. Às margens do Nilo, abriga monumentos históricos como as pirâmides de Gizé e a Esfinge, enquanto seus bairros modernos mostram uma cidade em constante transformação. Já Lagos, na Nigéria, é o maior centro urbano da África em termos populacionais. Com uma energia intensa e ritmo acelerado, a cidade é considerada o coração econômico da África Ocidental. Lagos é um verdadeiro mosaico de contrastes: arranha-céus e favelas, praias e congestionamentos, arte urbana e tecnologia de ponta. É também um polo criativo, onde a música Afrobeat, o cinema de Nollywood e a moda local ganham destaque internacional. Por fim, Joanesburgo, na África do Sul, é o principal centro financeiro do continente. Nascida da Corrida do Ouro, a cidade cresceu marcada por uma história complexa, incluindo os marcos da luta contra o apartheid. Hoje, é símbolo de superação e renovação. Museus como o Museu do Apartheid e bairros como Soweto contam histórias marcantes, enquanto o centro urbano pulsa com negócios, arte, gastronomia e inovação. Número 17. África Central. A África Central é uma região marcada por selvas densas, rios grandiosos e uma diversidade cultural que pulsa em cada canto. Apesar de muitas vezes esquecida nos holofotes internacionais, essa parte do continente abriga algumas das paisagens mais impressionantes da África e cidades que crescem em ritmo acelerado. A República Democrática do Congo é o maior país da região, tanto em extensão quanto em população, e é atravessada pelo poderoso Rio Congo, que abastece milhões de pessoas e liga comunidades isoladas em meio à floresta tropical. Sua capital, Kinshasa, é uma metrópole vibrante, com mais de 17 milhões de habitantes, conhecida por sua cena musical intensa, mercados movimentados e um espírito urbano que reflete a força do povo congolês. Nos Camarões, a diversidade é a palavra-chave. Conhecido como a África em miniatura, o país reúne uma mistura fascinante de paisagens: praias tropicais, florestas úmidas, montanhas e savanas. Yaoundé, sua capital, é o centro político e cultural do país, com museus, universidades e uma rica produção artística. O Gabão, banhado pelo Oceano Atlântico,
chama a atenção por suas florestas bem preservadas e políticas de conservação ambiental. O país abriga parques nacionais como o Loango. A Guiné Equatorial se destaca por um detalhe raro no continente. É o único país africano com o espanhol como língua oficial. Além disso, sua capital, Malabo, localizada na ilha de Bioko, surpreende com uma arquitetura que mistura influências coloniais e modernas. Por fim, na República Centro-Africana e no Chad, apesar dos desafios sociais e econômicos, encontram-se tradições culturais fortes, paisagens intocadas e povos que mantêm vivas suas raízes mais antigas. Número 18. Culinária africana. A culinária africana é tão diversa quanto o próprio continente. Com mais de 50 países e centenas de grupos étnicos, os sabores da África misturam ingredientes locais, técnicas tradicionais e influências históricas, como as trazidas pelos árabes, europeus e povos asiáticos. Na África Ocidental, pratos como o jollof rice, um arroz temperado com tomate, pimentão e especiarias, são parte do orgulho nacional de países como Nigéria, Gana e Senegal. Carnes assadas, mandioca, quiabo e o uso abundante de pimentas também marcam presença nas receitas do dia a dia. Já no norte do continente, onde predominam influências árabes e mediterrâneas, é comum encontrar pratos como o cuscuz marroquino, tagine, um ensopado cozido lentamente com carne, legumes e frutas secas, e o uso frequente de grão de bico, hortelã e especiarias como açafrão, cominho e canela. No leste africano, o injera, um tipo de pão fermentado feito de teff, é a base da alimentação na Etiópia e na Eritreia. Ele é servido com molhos apimentados, lentilhas e carnes cozidas. No Quênia e na Tanzânia, o ugali, uma massa de milho, acompanha carnes, vegetais e ensopados. A África Central valoriza ingredientes como a banana da terra, o amendoim e os peixes de rios como o congo. O endolé, um prato típico de Camarões feito com folhas amargas e pasta de amendoim, é muito popular. Já na África Austral, destacam-se o braai, um churrasco sul-africano, e receitas com milho, feijão e carne de caça. Número 19. África Ocidental. A África Ocidental é uma região marcada por uma imensa diversidade cultural, étnica e geográfica. Aqui encontramos países que desempenham papéis importantes no cenário africano, tanto pela sua história quanto por sua economia dinâmica. A Nigéria, o país mais populoso da África, é um exemplo claro dessa diversidade. Sua antiga capital, Lagos, é hoje uma das maiores cidades do continente e um importante centro econômico e cultural. A cidade oferece experiências variadas, como a moderna Ilha Victoria, que abriga o distrito financeiro e diversos arranha-céus, além da movimentada praia de Tarkwa Bay e o famoso mercado de Balogun, um dos maiores mercados a céu aberto da África. Gana, conhecido como a porta de entrada para a África, impressiona com suas praias de águas mornas, cachoeiras envoltas por vegetação tropical e uma cultura acolhedora. O país é também rico em história, com construções coloniais e fortalezas que lembram o passado do comércio atlântico. Mais a oeste, Senegal se destaca por sua capital, Dakar, uma cidade vibrante que mistura tradição e modernidade. Em frente à sua costa está a histórica Ilha de Gorée, um dos principais pontos de memória do tráfico de escravizados, hoje transformada em local de reflexão, com museus e monumentos. Número 20. Sul da África. O sul do continente africano é uma região de contrastes impressionantes, onde paisagens naturais grandiosas se misturam com centros urbanos pulsantes e uma rica diversidade cultural. E entre os países, a África do Sul é, sem dúvida, o principal destaque, com cidades como Joanesburgo, o maior centro financeiro do continente, e a Cidade do Cabo, famosa por sua beleza natural nos pés da Montanha da Mesa. O país é uma vitrine de modernidade, natureza e história. Além disso, o país abriga locais marcantes como a Robben Island, onde Nelson Mandela esteve preso. Já a Namíbia oferece um espetáculo à parte com o deserto do Namibe, suas dunas alaranjadas em Sossusvlei e a costa conhecida como Costa dos Esqueletos,
um lugar misterioso e fascinante. Já Botsuana é lar do delta do Okavango, uma das maiores áreas úmidas interiores do planeta, com uma biodiversidade surpreendente. Zimbábue e Zâmbia dividem uma das maiores maravilhas naturais da Terra. As Cataratas Vitória, conhecidas localmente como a fumaça que troveja. Este espetáculo impressiona tanto pela sua força quanto pela beleza que emana. Lesoto e Eswatini são reinos montanhosos que preservam tradições ancestrais e paisagens de tirar o fôlego, com vales profundos, vilarejos rústicos e uma forte ligação com a terra e seus costumes.